Olá, meu nome é Jackson e, junto com outros alunos do primeiro período do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins, Maria Fernanda, Jaíce, Carla, Lucas e eu vamos discutir o tema O Direito Achado na Rua, baseado no artigo de Flaber Abiatar Reis de Souza. O direito achado na rua, desde a sua criação, realiza-se por meio da reflexão e prática do movimento crítico Nova Escola Jurídica Brasileira, elaborada na Universidade de Brasília, em 1980, por Roberto Lira Filho, que era jurista e escritor brasileiro. Ao longo do tempo, foi progredindo e em 1986, após Roberto Lira Filho falecer, foi organizado por Souza Júnior e Alexandre Bernardino. O direito achado na rua abriu várias frentes de atuação, como grupo de pesquisa, linha de pesquisa no programa de pós-graduação em Direito na UNB, disciplinas nos cursos de graduação e pós-graduação também na UNB, grupos de extensão que atuavam em diferentes temas. Da série O Direito Achado na Rua, destacam-se os cursos de extensão à distância, iniciados na década de 1980, e hoje são 6 bem-sucedidas edições. O primeiro volume da série consistiu em uma introdução crítica ao direito. Desde o primeiro volume, o direito é trabalhado como aquele que surge na sociedade, aquele que surge dos espaços públicos e das ruas, como perspectiva libertadora, que possibilita a construção do direito com o povo como sujeito ativo. Bom, eu estarei aqui para falar sobre o direito achado na rua e seu entendimento atual. Após mais de 30 anos da publicação O que é Direito do autor Lira Filho, faz-nos pensar que o direito ele é mais do que ele é um conceito derivado do positivismo. É um sistema dotado de sanção e coação, mas também um modelo avançado de legítima organização social, da liberdade, conforme é o processo social da história. E o processo social da história é um processo de libertação constante, né? Se não fosse, estávamos até hoje parados numa só estrutura, sem andar, sem para onde ir, sem progredir. E dentro do processo histórico, o aspecto jurídico ele representa a articulação dos princípios básicos da justiça social, atualizadas segundo padrões de reorganização da liberdade que desenvolve nas lutas sociais do homem. Então, quando falamos em justiça, entretanto, não estamos nos referindo àquela imagem ideológica da justiça ideal, metafísica, abstrata. Não estamos o que clássicos de grupos invocam para tentar justificar as normas. E para resgatar a dignidade política do direito e a sua legitimidade, é preciso buscar nesses espaços sociais os significados para os enunciados normativos, o estímulo para ir além desses enunciados e a inspiração para criar normas, confrontar as antigas e validar as que já existem. Bom, e o direito achado na rua, ele tem como principal alicerce, além do protagonismo dos movimentos sociais, é a busca de liberdade, da qual, segundo o autor Souza Júnior, ele diz que é um processo que se faz ao longo do tempo, não sendo dom ou destino. Abre aspas, a liberdade não existe entre si, senão a prática da raiz efetivamente livre, das quais o direito é comumente a expressão, pois ela é sua afirmação histórica. E o autor também, o Roberto Lira Filho, ele nos mostra caminhos teóricos para que essas vozes possam ressoar no direito. E em alguns dos seus textos, o autor ele defende o direito à libertação, que seja legítima organização da liberdade, livre de dogmas, o que torna o que torna estático e que seja reflexível dos anseios de grupos oprimidos, expoliados. E nesse sentido, as lutas sociais se convertem em polos radiadores do direito, havendo rompimento com a ideologia tradicional e positivista, que se restringe ao direito das leis estatais e reconhece apenas o Estado como legítimo criador do direito. Bom, continuando, o direito achado na rua, ele é o pensamento jurídico e comprometido com a concepção entre o direito e a justiça, opondo-se ao modelo sustentado pelo neoliberal, conservador individual, patrimonialista e uma justiça voltada para a satisfação de interesses econômicos, e que também vem enfrentando um conjunto que propulsiona a exclusão social. Então, para Milena Chauí, a sociedade verdadeiramente democrática considera os conflitos e reivindicações sociais como legítimos, buscando instituí-los como direitos e exigindo que sejam reconhecidos e respeitados, o que significa que essas sociedades devem garantir a abertura do campo social à criação de direitos reais
e ampliação de direitos existentes e a criação também de novos direitos. E é por isso que Alexandre Bernardino Costa, o autor, também já referiu que a praxis que atualiza o direito se faz para além das instituições estatais, pois se constrói e reconstrói no seio da sociedade, nas lutas de movimentos sociais, espaços públicos e onde os cidadãos são dotados de uma autonomia pública e privada, vivem em sua autolegislação, ou seja, na rua. E através da sociologia jurídica, que pode se abarcar tal assunto, é dela que se examina o direito como um elemento geral do processo sociológico. Em qualquer estrutura dada, de tal sorte que se tem um direito como instrumento, hora de controle ou hora de mudanças sociais. E Roberto Lira Filho foi responsável pela criação da teoria crítica brasileira do direito, cuja matriz é o humanismo dialético. Posteriormente transformado da Nair, que é a nova escola jurídica brasileira, o humanismo porque coloca o homem no centro das transformações necessárias para vencer os determinismos. Ou como define também José Geraldo de Souza Júnior, porque procura restituir a confiança do homem, do seu poder, poder de quebrar algemas que aprisiona nas opções e expoliações que alienam na história, para fazer o sujeito ativo capaz de transformar o seu destino e conduzir a sua própria experiência na direção de novos espaços libertadores. E diante disso, através do estudo de sociologia jurídica, abarcando especificamente o direito achado na rua, que a gente pode identificar um elemento essencial para a transformação do ordenamento jurídico, que são os novos movimentos sociais dirigidos por sujeitos coletivos de direito. Hoje estamos aqui para falar sobre o direito achado na rua e seu entendimento atual. E a gente vai começar com o humanismo. O humanismo porque coloca o homem no centro das transformações necessárias para vencer o determinismo imposto pela sociedade atual. E também um humanismo dialético, porque são lutas sociais entre oprimidos e opressores, expoliados e expoliadores, que geram a síntese necessária que assegura legitimidade ao direito. Ou seja, é uma luta de classes. Então, por isso, dialético. Quanto aos movimentos, aos novos movimentos sociais, estes são práticas políticas novas em condições de estar abrindo espaços inéditos e de revelar novos atores na cena política que são capazes de criar direitos àqueles que enxergam que ainda faltam alguma coisa em seu dia. E na sequência também tem sim os sujeitos coletivos de direito, que surgem operando um processo pela qual a carência social contida nas reivindicações desses movimentos é por eles percebida como a negação de um direito, o que provoca uma luta para conquistá-los, como a gente vê muito frequentemente as pessoas se manifestando nas ruas para serem ouvidos por algum direito que se vê em aparente descompasso de períodos. Quanto ao debate, o direito achado na rua, ele não é debatido apenas na academia, entre intelectuais de grande saber, mas em dimensões públicas, pois parte da perspectiva de que o direito, em uma realidade plural e complexa, é uma prática social que ocorre no processo histórico de formação da sociedade. O projeto teórico-prático do direito achado na rua está inserido no eixo do pluralismo crítico por desenvolver uma crítica jurídica de perspectiva dialética, a partir do método histórico crítico, apresentando uma proposta de compreensão do direito enquanto modelo de uma legítima organização social de liberdade, que é o que no fundo a sociedade quer. Porquanto o desenvolvimento do direito achado na rua, ele não está somente na legislação, doutrinas, jurisprudências e normas, mas na própria sociedade, que deseja e reivindica o direito. Mas infelizmente, os estudos do direito são feitos a partir da lei, normas, sistemas jurídicos, como se fossem órfãos, por assim dizer, dentro do contexto histórico de culturas sociais e econômicos, na qual estes lhe dão a origem e preleciona o seu Estado em si. No quesito à lei ela sempre emana do Estado, né? E assim permanece emanando-se ligada à classe dominante, que de fato detém o poder. Pois o Estado, como um sistema de órgãos que rege a sociedade de forma política e organizada, fica sob o controle daqueles que comandam o processo econômico em si.
A legislação, ela sempre abrange, em maior ou menor grau, o direito e o antidireito. E o que vem a ser isto? Isto é o direito propriamente dito, é aquele direito reto e correto. E o antidireito é a negação do direito em si, que vem entortado pelos interesses classísticos e caprichos continuistas daqueles que detêm o poder estabelecido. Deste modo, deve-se desvelar o papel que o direito pode desempenhar, enxergando não somente como um meio de controle social e de regulação para a manutenção, vamos dizer assim, da paz e da segurança social, mas, sobretudo, voltado para as transformações sociais e a libertação em consonância com o direito autêntico, o direito que todos nós buscamos, aquele direito livre, libertário. E terminando aqui com a minha curta participação, o direito, ele às vezes é usado meramente para a dominação e injustiças, não se engendrando, assim, um direito em si. E isso às vezes é muito usado até em Estado Democrático de Direito, que usa o direito como para passar uma mensagem daquilo que ele não é em si. Dos direitos achados na rua. Segundo Souza Júnior, direito não é algo perfeito e acabado, mas de acordo com Lira Filho, ele é fundamentalmente complexo e dinâmico, devendo ser de um modo que compreenda os conflitos sociais e as contradições internas de uma legislação existente, criando e ampliando novos e legítimos direitos. Para que desempenhe esse papel, é preciso reinventar o direito, de modo que ele se adeque às reivindicações dos grupos sociais e das organizações. A sedimentação dos sujeitos coletivos de direito deu-se por advento da redemocratização do Brasil, com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, fertilizando o ambiente democrático, reanimando a cidadania, facultando ao pleiteante o ingresso no judiciário. Como intuitivo, constitucionalizar uma matéria transforma a política em direito. Na medida que uma questão é disciplinada em uma norma constitucional, ela se transforma potencialmente em uma pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação judicial. A judicialização dignifica-se ao emergir questão de larga repercussão política e social, e desenvolveu-se por órgãos do judiciário e não por instâncias tradicionais, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo, onde ocorre uma transferência de poder para juízes e tribunais com alteração de interpretação dentro da ordem jurídica global. O ativismo judicial é uma atitude expansiva e proativa de interpretar a Constituição, com uma participação ampla e intensa na concretização de valores e fins constitucionais, interferindo na decisão de outros poderes. Com a redemocratização, melhor acesso à informação e consciência de direito por parte dos cidadãos, ocasionou na expansão do poder judiciário, o que aumentou a demanda da sociedade por justiça. Conseguimos observar também o crescimento e fortalecimento de órgãos do Poder Judiciário, como o Ministério Público e Defensoria Pública. O direito achado na rua utiliza-se de métodos do Judiciário, que seria a judicialização ou ativismo judicial, quanto do Legislativo, que seria a participação popular, ambos por intermédio de representantes, sujeitos coletivos de direito ou por eles mesmos, o que contrapõe-se à retórica ideal positivista frente à teoria dialética existente nos espaços sociais, que seriam as ruas. Por fim, entendemos que o direito não está somente nos tribunais, nas leis, mas também fora disso e principalmente está nas ruas, junto às manifestações sociais organizadas pelo povo, que almejam, em prol de sua própria existência como cidadãos, a segurança jurídica. A inserção de direitos na lei não necessariamente resulta na real existência da cidadania, mas também o seu silêncio não significa a ausência total de direitos. Em alguns julgados, conforme vimos anteriormente, percebe-se que os tribunais no Brasil, principalmente o Supremo Tribunal Federal, vem preenchendo um protagonismo que, além de ratificar direitos, reconhece-os sob a ótica dos princípios inerentes à Constituição Cidadã de 1988, aos sujeitos coletivos de direito, que no delongar do processo histórico-social afirmam sua existência, evitando sua exclusão da sociedade. A opção pelo legislativo apresentou-se bem mais cansativa, burocrática e desenvolvida pelo poder público conforme o interesse político-governal de cada legislatura. Além disso, percebe-se que um dos caminhos percorridos para almejar o reconhecimento dos direitos engendram-se pelo viés do judiciário, cristalizando seu entendimento perante determinada norma constitucional ou infraconstitucional concomitante a um fato ou caso, outorgando competência material para o exercício da cidadania àqueles que foram obstruídos pela insuficiência ou vedação legal, quando julgado procedente.
Concluímos que é possível e totalmente praticável o surgimento do direito vindo como fonte a rua, considerando como seu personagem principal o sujeito coletivo de direito por meio do ativismo judicial e a participação popular, conforme certifica-se do processo de criação do direito afetivo, a alimentação e a terra. Todas estas reafirmaram sua existência através de um processo histórico longínquo e intenso e que serviu de fundamentação para a proteção e pleiteio do direito almejado do poder público. Com isso, o direito surge nominalmente pela dialética social e pelo processo histórico dos novos sujeitos coletivos que eclodem da sociedade e que estão em constante transformação, proporcionando dessa forma novas possibilidades de reinterpretar a matéria jurídica. Gostaríamos de agradecer também a todos que assistiram nosso vídeo até o final. Somos acadêmicos da Universidade Federal do Tocantins. A matéria é Introdução ao Estudo do Direito e o tema do nosso trabalho foi o Direito Achado na Rua. Nosso professor é o Aloísio e os integrantes do grupo são Carla, Jackson, Jairce, Lucas e Maria Fernanda. Todos nós agradecemos muito pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigada!